Boa tarde, alunos do nono ano. Nós iremos iniciar a aula de hoje falando um pouco sobre função. Tudo que nós vimos, na verdade, até agora, pares ordenados, de produto entre dois conjuntos, tudo isso é um cabeçalho para uma entrada, para esse tema que é função. Porque na função nós vamos precisar de todo esse tipo, todos esses itens, tudo isso que a gente já falou e que vem trabalhando já há algum tempo, certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, abrisse o livro aí na página 85, que é onde começa a falar, a respeito das funções. Vamos lá. Na página 85, como vocês estão vendo aí, diz assim: função. Na natureza encontramos inúmeros exemplos de grandezas que estão interligadas. Ao relacionarmos a distância percorrida em uma função do volume de combustível consumido por um carro, a intensidade da fotossíntese realizada por uma planta em função da intensidade de luz a que ela é exposta, a taxa de juros simples, fixa em função do tempo aplicado, percebemos quão importantes são os conceitos de funções para compreendermos as relações entre os fenômenos físicos, biológicos, sociais e etc. Mas, para relacionarmos essas grandezas, temos que estabelecer uma lei matemática que facilitará a compreensão e a existência desses fenômenos, certo? Então, como foi falado aí, existem muitos exemplos, seja ela na natureza, seja ela no nosso dia a dia, que relaciona, que tem uma função, tá? O que é função? Função é uma ligação, é uma relação entre dois elementos. Aí ele deu até o exemplo do combustível gasto de acordo com a distância percorrida de um automóvel, certo? Que essa relação de combustível gasto não tem só esses dois itens, só esses dois argumentos aí. Tem também a ver com a capacidade do carro, de economizar, então tem outras coisas envolvidas, mas traduzindo para o principal, são essas duas, certo? Também outro exemplo é quando vamos abastecer o automóvel, uma moto, por exemplo. Se você chega no posto de gasolina e vai colocar ali o combustível dentro do tanque da moto, o valor a ser pago está diretamente relacionado à quantidade de gasolina que vai ser colocada. Aí atribuindo também a esse elemento, a esses elementos, tem o valor da gasolina. Então, o valor a ser pago no final vai depender dessas duas coisas, certo? Ou seja, em uma função, eu queria já falar, apesar daqui desse início, na verdade, da aula do livro, não falar a respeito disso, eu gostaria já de ir comentando. Função, ela tem basicamente dois elementos. Um termo que nós chamamos de dependente, ou seja, que depende de outro termo, e um termo independente, que é aquele que não depende de nada para existir. Eu dei o exemplo do caso da gasolina, quando a pessoa vai lá no posto de gasolina e coloca a gasolina no automóvel, seja ele carro, moto, seja o que for. Então, para saber o valor que vai ser pago no final, esse valor ele depende, é o valor, é o item, é a parte dependente dessa função, depende da quantidade de gasolina que vai ser colocada no tanque dessa moto ou do carro, Então é um exemplo também de função. Ou seja, o valor a ser pago está em função do valor, da quantidade de combustível que vai ser colocada. Aí nós temos aqui, a respeito agora de conjuntos, para entendermos até um pouco melhor sobre esse tema de função. Nos conjuntos, dados dois conjuntos, aqui dados dois conjuntos A e B, não vazios, certo? Lógico, porque para ter a relação tem que haver elementos, então esses conjuntos não podem estar vazios. Então, dado A e B não vazios, dizemos que a relação F
Olha, normalmente não. Esse símbolo aqui é o que representa a função. Esse Fzinho deitado aí, ele representa função. É o símbolo da função, certo? Toda vez que vocês verem esse Fzinho em uma questão, em alguma explicação, em algum conteúdo, significa que ele está falando de função. Isso é a representação de função. Aí diz mais o seguinte, que f de A em B é função se e somente se para qualquer x pertencente ao conjunto A existe em correspondência um único YAB. Tá, o que o par ordenado, XY, pertence a F. O que isso quer dizer? Eu vou, para entender melhor, porque se eu ficar explicando aqui sem mostrar, né, não vai ficar bem entendido. Essa partezinha aqui, esse segundo parágrafo, eu vou mostrar aqui dentro do diagrama de flechas, certo? Para vocês entenderem melhor. Tá bem? Ó, vejamos algumas situações através do diagrama de flechas, em que cada diagrama a seguir estão relacionados os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, certo? Então, aqui nós estamos vendo, né, alguns exemplos no diagrama, onde tem assim, ó, de acordo com o conceito de função, analisaremos os diagramas. Aí nós temos o diagrama 1, certo? Vamos analisar aí um por um, para mim já explicando a vocês, porque nem toda a relação é uma função. Eu vou já mostrar para vocês a diferença. E que, na verdade, foi aquilo que foi lido, que eu gostaria de explicar aqui. Fica melhor assim nas flechas, né, dos diagramas, fica melhor de explicar as situações em que essa relação entre conjuntos é função ou quando é simplesmente uma relação qualquer que não trata de uma função. Tá? Então vamos lá. Nesse primeiro caso, nós temos assim, ó, note que o elemento 4, aqui o elemento 4, não é? Não está associado a nenhum elemento B, nenhum elemento do conjunto B. Olha, ó, o 4 não tem flecha nele. A não está associado a nenhum elemento, ou melhor, o 4 de A não está associado a nenhum elemento de B. Portanto, o diagrama 1 não representa uma função, e sim uma relação. Por quê? Como foi falado lá na definição, para ser função, todos os elementos de A precisam ter um único elemento correspondente em B. Então, todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar com um elemento do conjunto B. O detalhe é o seguinte, que não pode ter dois. Por exemplo, esse 1 aí, ele não poderia estar relacionado a 2 e a 4. Também não seria função. Nós vamos ver isso aqui no próximo, certo? Mas aqui, ó, por exemplo, 1 está relacionado a 2. Beleza, 1 tem uma relação. 1 está no conjunto A. Ele se relacionou com o 2 do conjunto B. Então, até aqui, beleza. Se fosse só esses dois elementos, nós poderíamos afirmar com certeza que era uma função. O 2 se relacionou com 4, beleza. Um elemento de A relacionado com um único de B. O 3 se relacionou com 6, beleza. Então, até aqui, se não tivesse mais elementos, certo? Nós poderíamos afirmar que era uma função. Porém, existe o 4 aqui que não tem ninguém correspondendo a ele. Ele não está ligado a ninguém. Então, isso quer dizer o quê? Que essa relação entre esses dois conjuntos não é função. É uma simples relação entre conjuntos. Dá de formar pares ordenados do jeito que eles estão aí? Perfeitamente. Dá de traçar um gráfico do jeito que está aí? Perfeitamente, porém não será uma função. Depois eu vou mostrar para vocês também no caso dos gráficos, tá? Existe gráfico que é de função e gráfico que não é de função. E uma forma bem simples de você saber se um determinado gráfico é uma função ou não. O segundo diagrama. No segundo diagrama, nós temos aqui, ó, os elementos de A é menos 1, 2, 3 e 4. Os elementos de B, menos 2, 3 e 4. Vamos lá. O menos 1. O menos 1 está sendo relacionado a menos 2 e a 3. Então, ou seja, eu tenho um elemento no conjunto A
está se relacionando a dois elementos do conjunto B. Eu não preciso nem olhar o resto. Desse jeito aí, já dá para saber que também não é função, porque o que é que a lei diz lá, a regra diz? Que para uma relação entre conjuntos ser uma função, cada elemento do conjunto A tem que ter somente um elemento correspondente no conjunto B, certo? E o menos 1, que é o elemento de A, ele tem 2 correspondente ao B. Aqui não faltou ninguém, todo mundo está relacionado. Mas por que é que não é função? É porque esse indivíduo aqui, o 1 menos 1 de A, está se relacionando a menos 2 e a 3 de B. Então, ele tem um valor de A que está sendo relacionado a 2 de B. É como se eu estivesse dizendo que eu tenho um valor de X para um valor de X, dois valores diferentes de Y. E isso não pode. Ou seja, isso faz com que essa relação não seja uma função, seja apenas uma relação qualquer, tá? Agora eu vou mostrar aqui o próximo para vocês, certo? Então, nós vimos esses dois primeiros, terceiro aqui, ó. No terceiro, desculpa eu não estar lendo, mas vocês podem em casa fazer a leitura aí do que está sendo falado. Eu estou só tentando ganhar tempo, tá bom? Mas aqui, ó, eu vou explicando nos próprios diagramas o que mais ou menos está escrito aí em cima deles. No terceiro, nós temos aqui, ó, menos 1 está ligado a 2. O 0 está ligado a 2 também. O 2 está ligado a 3. E o 3 está ligado a 3. Aí será se essa relação ela é uma função? Vamos ver o que é que diz a regra. A regra diz que todos os elementos de A têm que estar ligados a um elemento de B. A primeira correspondência aí, confere? Confere. Então, significa que, pelo primeiro termo, né, dá para passar. Então, no caso, o segundo item é que cada um de A só pode estar ligado a um de B. Então, todos têm que estar ligados. E um de A tem que estar ligado apenas a um de B. Isso confere? Também confere. Não tem ninguém aqui que estejam ligado a 2 do B. Ah, mas aqui eu tenho 2 que está ligado, um conjunto no B que está sendo ligado a 2 no A. Para a função, isso não importa. O que não pode é o do conjunto A ter 2 valores em B. Isso aqui é como se fosse o X, isso aqui é como se fosse o Y. Então, para cada valor de X, eu tenho que ter apenas um valor em Y. Mas o Y, eu posso ter 2X. Então, para simplificar, eu posso ter um mesmo em B ligado em 2 de A, mas não posso ter um de A ligado em 2 de B, certo? Então, daqui só pode partir uma flecha de cada, tá? E tem que todos partirem flechas. Todos têm que estar partindo a flecha para se ligarem com os de B. Agora, os de B podem sair 2 flechas, não tem problema nenhum. Os de B podem sair 2 flechas aqui para ligarem 2 de A, certo? Então, isso aqui é função. Não é função, porque sobrou 1. E o segundo não é função, porque tinha 1 de A que estava em 2 de B. Mas aqui é função, pois está saindo todos de A, estão saindo uma flecha, ou seja, está ligando com alguém em B. E não tem nenhum que esteja saindo 2 flechas, que estejam ligando a 2 elementos em B. Então, isso faz deste tipo de diagrama, desse tipo de relação, uma função, certo? Então, aí tem mais exemplo aqui, ó, isso aqui é o melhor de todos, né? O que dá é o perfeito, vamos dizer assim, certo? Onde cada um de A está ligado a cada um de B, e cada um de B está ligado a cada um de A. Nós vamos ver depois que cada uma dessas funções também tem um nomezinho, certo? Os tipos de funções, nós vamos ver depois nas próximas aulas. Então, aqui não é função, por quê? Porque você está prestando atenção aqui, os elementos, ó. Esse saiu para cá, esse saiu para cá, e esse saiu para cá. Porém, esse aqui não tem ligação, tá?
Ele não está sendo ligado a ninguém. Então, se ele não está sendo ligado a ninguém, por isso está assim alaranjado, amarelado em torno dele, mostrando que ele é o elemento que está fazendo desta relação não ser uma função. E no terceiro caso é função, que é o exemplo que nós estávamos vendo aqui, ó. Terceiro exemplo. Nós temos esse primeiro com o primeiro, o segundo com o terceiro com o terceiro e o quarto com o terceiro. Então, sobrou um de B. Pode sobrar em B? Pode. Assim como pode sair mais de uma flecha em um de B. O que isso não pode acontecer é no primeiro conjunto, certo? Nesse conjunto aqui, que é o primeiro sempre representa x. E x tem que ter um valor em y e somente um valor em y, tá? Eu não posso ter dois valores para x, porque isso aí vai fazer com que a minha relação, essa relação que nós estamos estudando, não seja função, certo? Vamos partir aqui para a próxima. Então, aqui tem mais um exemplo, mostrando que não é função. Aí tem a imagem. Eu vou mostrar aqui esse exemplo. Só que antes, eu queria mostrar aqui para vocês também um caso, tá? Olha só, no caso dos gráficos, que a gente viu a questão dos diagramas. Mas também os gráficos, dá da gente saber se é função ou se não é função, só olhando o gráfico. Sem traçar pontos, sem... Apesar daqui o esquemazinho aqui, os pontos já estão traçados. Mas dá para a gente saber sem sequer traçar os pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, nesse gráfico aqui, é um gráfico normal, onde foram passados par ordenados. O primeiro par ordenado aqui, ó. Eu só chamar a atenção. Esse é um programazinho que trabalha essa questão de traçados de gráficos, né? E o X fica embaixo e o Y fica em cima. É só uma observaçãozinha. Do jeito que está aqui o desenho, ó. Tá? Então, os de cima aqui, os numeradores representam Y e os de baixo aqui representam X. O primeiro par ordenado, então, quem seria? Seria 4 de X e 5 de Y. Esse seria o primeiro par ordenado. Então, o par ordenado aqui, ó, 4 de X, está bem aqui, não é? E 5 de Y, que está aqui, ó. Então, ligou para cá e ligou para cá. Então, o ponto foi esse, o primeiro ponto. O segundo ponto é quem? 1 de X, está aqui 1 de X, não é? E 2 de Y, está aqui ligado com 2 de Y. Então, isso aqui é uma função, certo? Estão vendo aqui, ó, a relação toda perfeitinha. Isso aí é a função. Eu vou já mostrar para vocês um esquemazinho como um gráfico qualquer, um gráfico como esse, né, que nós podemos traçar, deixa de ser uma função. Olha só, se eu pegar bem aqui, ó, esse ponto aqui, e fizer isso, também função, também função, também função. Opa, aí tem esse x aí, cortou. Por que que cancelou aqui? Isso aí está cancelado porque isso aí não representa uma função, certo? Não representa. Por que que não representa uma função? Sabe por quê, gente? Lembra que eu falei que nós temos aqui para cada valor de x, nós temos que ter um valor em y. Aqui, ó, o que está acontecendo? Se eu fosse, essa reta foi traçada como? No 1, o x aqui foi 1. E aqui eu tenho vários valores que está sendo ligados a esse valor de x1. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro ponto foi x1 e o y foi 2. Segundo ponto, isso que eu estou fazendo por alto, né? Mas na verdade aqui são uma infinidade de pontos, de pares ordenados que foram interligados. Segundo ponto aqui, que foi que apareceu aqui, ó, 1 de x e 2 de y, certo? E o outro ponto aqui, ó, 1 também de x e 5 de y. Só nessa relação nós temos o mesmo valor para x, nós temos o 1 de x, e nós temos dois valores diferentes para y. Isso deixa de ser função. Cai naquele exemplo que a gente viu nos de flechas lá, nos diagramas. Porque nós temos um valor de x contendo mais de um valor de y. Tá? Isso torna essa relação uma simples relação e não uma função. Beleza? Se eu mover um pouquinho aqui, ó, já é função. Foi o que aconteceu. O que era 1 de x se tornou 2, ó. Tá vendo? E aqui eu posso mover também. É bom a gente brincar com esse negocinho aqui, ó. Dá pra gente fazer vários tipos de esquemazinhos aqui, de traços, né, de reta. E aqui estão os pares ordenados. Que seria esses pares ordenados aqui, ó. 2 de x, 5 de y, menos 2 de x, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 2 de x e 2
e menos 2 de y também, ó. Aqui é o parzinho do ENAC, certo? Então aqui é função. Então, de uma maneira mais simples, como é que eu sei que um gráfico como esse é função ou não? É simples, você vai traçar uma linha horizontal, ou melhor, vertical. Você traçando uma linha vertical, essa linha tem que passar em apenas um ponto, nesse gráfico. Então tem que passar só um ponto aqui, ó. Se eu traçasse uma bem aqui, ela ia passar bem aqui, ó. Tá vendo? Só um ponto. Agora, se eu coloco isso aqui reto, ele ia passar numa infinidade de pontos. Por isso não é uma função. Não se preocupem, porque logo à frente do livro de vocês, nós vamos ver vários tipos de gráficos, certo? E nós vamos entender isso melhor. Eu só quis mostrar esse esquemazinho para aproveitar os diagramas que a gente estava vendo, tá? Então vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Deixa eu só mudar aqui. Tá. Acho que aí já dá para ver. Vamos lá. Domínio contra domínio, imagem de uma função. Domínio contra domínio, imagem de uma função. Não é muito diferente do que nós já temos visto de domínio, de contradomínio e de imagem de conjunto, certo? A única diferença é que agora isso não são apenas uma relação entre conjuntos, mas sim uma função. Então ele trouxe um esquemazinho aqui para mostrar mais ou menos para vocês o que seria essa função, esse domínio contra domínio. Nós temos aqui, ó, o diagrama A representa o conjunto das meninas e o diagrama B representa o conjunto dos meninos. Vamos agora mostrar uma função envolvendo os elementos dos dois conjuntos. Então nós temos aqui, ó, o conjunto A, Ana, nós temos a Ana, a Paula e a Clara. Depois aqui no conjunto B nós temos o João, o Gabriel, o Luiz e o Lucas, certo? O que é que eles querem com esse menino e essas meninas? Já dá namoro aí, ó. Função do namoro. Ana namora João. Então tá ligado aqui a Ana com o João. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Tá dando de ver. Então vamos lá. Ana está ligada a João. Paula está ligada a Gabriel. Clara está ligada a Luiz e o Lucas sobrou, certo? O Lucas não achou ninguém para ligar com ele. Deve ser muito feio. Aí nós temos aqui, ó, uma ligação, uma relação entre esses dois conjuntos. Pergunta, é função? Pelo que a gente já estudou, isso aqui representa uma função? Sim. Mesmo sobrando o Lucas, o pobre velho não achou ninguém para namorar, mesmo sobrando ele, é uma função? É uma função. Por quê? Porque o que importa é não sobrar em A. Sobrar em B não tem problema, certo? Então não poderia era ficar uma menina sozinha aqui, ó. Mas um menino sozinho podia ficar. Então isso mostra a relação entre eles e isso mostra um exemplo claro de função. Então, Ana está em função de João, Paulo está em função de Gabriel e Clara está em função de Luiz. Agora, o que seria o domínio contra domínio dessa relação, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui, certo? Ontem não deu de colocar a aula de vocês, mas hoje eu vou continuar essa aula para dividir em 2 vídeos para ficar melhor para vocês verem, porque eu tive problemas na edição, tá bom? Então, daqui a pouco eu ponho outro vídeo. Esse aí é só a primeira parte. Qualquer coisa pode entrar em contato. Estarei aqui para responder as dúvidas de vocês. E aguarde. Não precisa assistir o outro também agora à tarde, não, visto que vocês já têm várias aulas para assistirem. Pode assistir à noite, se preferirem, né? Se quiserem agora também, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou terminar aquele exemplo ali das meninas e dos meninos namorando, beleza? Então, até daqui a pouco, até a próxima.